Vamos começar então continuando aqui no capítulo 6, falando que sobre o príncipe de Maquiavel, sobre os principados novos, né? Então ele entende que são conquistados por virtude e armas próprias. Ele vai falar com relação aos caminhos que o soberano segue, né? Dos exemplos sobre, porque avançando os homens sempre por caminhos batidos por outros e procedendo em suas ações por imitação. Quando ele fala a respeito desses caminhos aí, talvez a gente tenha que entender esses caminhos sendo as leis, né? A forma de governar, né? A sucessão, a forma de continuar de repente respeitando essas leis. Agora ele observa a importância também, como ele sabe que as pessoas também têm suas peculiaridades, ele indica também que esse caminho ele também não dá para ser seguido, né? Não pode ser seguido à risca, né? Mais uma vez porque as pessoas são distintas e contam com fortunas distintas, em tempos distintos e também com uma mentalidade também distinta. Então existem os mais prudentes, os menos prudentes. Então, por mais que se siga um caminho meio que constante assim, essas variáveis, principalmente com relação ao conhecimento político e também as interferências da fortuna, tem que ser levado em conta. Então ele recomenda que o homem prudente ele caminhe com relação a outros, quero dizer que ele caminha meio que margeando o exemplo dos sábios, mas é preciso também, ele vai falar mais abaixo sobre a imagem do arqueiro, sabe? Do arqueiro que conhece a potência do arco, sabe? E ele, quando ele quer acertar um alvo, muitas vezes ele se arrisca disparando uma altura um pouco superior ao objetivo, sabe? Então, para ver se pelo menos assim ele consegue alcançar o alvo. Mas trazendo para a prática, seria aquele esforço para empenho para se atingir uma nota máxima, né? Um 10, né? E aí no caso, né, da nota máxima, né, e aí o esforço sempre pela melhor nota. Então ninguém se esforça para tirar apenas a média, correndo o risco de não conseguir alcançar nem a média, né? Então por isso ele fala do arqueiro, que dispara um pouco mais alto para ter uma margem de erro nesse sentido, né? Então essa imagem do arqueiro ilustra bastante as intenções, né, do governante. Então também essa questão da representação do alvo, né, que seria esse alvo, né, esse bom governo, né, essa disponibilidade de virtude em relação ao governo, né, as manobras assertivas possíveis para se manter ali o bom governo. Agora, outras imagens também serão abordadas, no caso, como a imagem, por exemplo, do homem, a raposa e o leão, mas isso um pouco mais para frente. Então ele recomenda fazer, ele diz assim: faça como os arqueiros sensatos, os quais, diante de um alvo demasiado distante e conhecendo até onde vai a potência do seu arco, alçam a mira muito mais alta que o ponto do destino, não para alcançar com suas flechas tanta altura, mas para poder, com o auxílio de tão alta mira, atingir a sua meta. Essa busca da meta, né, tem a ver também com a inspiração, né? Vamos dizer que você não sabe como você entra, você trabalha em qualquer serviço, né? A questão do espelho também, né? Você vai se inspirar em alguém ali, geralmente uma pessoa de destaque ali, sabe? Você vai querer andar junto, pelo menos
observar como é que é feita a coisa e o porquê que tal pessoa tem tamanho sucesso assim. Então você acaba se motivando e tendo como referência essa questão da mira alta, né? Então mirar mesmo como se fosse uma reprodução do que está dando certo no caso, né? Então isso é uma boa imagem também. Esse ponto específico aqui no capítulo 6, ele vai deixar explícito a questão da virtude e da fortuna, sabe? Então ele fala, portanto afirmo que nos principados inteiramente novos, onde há um novo príncipe, a dificuldade em mantê-los varia segundo a maior ou menor virtude de quem os conquista. E posto que a passagem do homem privado ao príncipe pressupõe virtude ou fortuna, parece que um ou outro desses atributos pode mitigar em parte muitas dificuldades. Não bastante aquele que menos se baseou na fortuna se manteve por mais tempo. Esse é outro aspecto muito importante, que muitas vezes você tem aí um principado sem esforço nenhum, né? Sem aquela antiga história popular do esforço, né? Aquele esforço que constrói a base, né? Para você evoluir em tudo, assim. Então uma experiência, né? Muitas vezes é diferente de você só ter de forma fácil, por hereditariedade e tal. Não que isso seja um pecado, mas principalmente para Maquiavel, mas através da vontade dessa virtude, essa capacidade de lidar com a diversidade aí, que também lembra muito a ideia dos estoicos, assim. É engraçado como Maquiavel também ele faz referência bastante aos estoicos, assim. Epiteto, Sêneca e Marco Aurélio, sobre essa questão da diversidade, dessa virtude que vem do popular jogo de cintura. Então mais ou menos por aí. Falou também com relação aos cargos, esses cargos que a gente consegue conquistar sem ter a mínima condição, então que é difícil de manter por falta da experiência. Então não importa só apenas a sorte, como também a capacidade no caso de governar, né? No ramo musical acontece muito isso, né? Em que muitas bandas boas, muitos bons profissionais, mas que acabam não tendo encontro com a fortuna, né? Então muitas vezes por falta de um produtor ou patrocínio, essa condição apenas de qualidade e virtude não floresce, né? Preciso que haja também uma colaboração da fortuna, de certa forma. É um casamento, né? Da importância da sorte com a capacidade, né? Um casamento entre a sorte e a capacidade. A capacidade também sozinha ela não diz muita coisa, porque ela pode ser sufocada também. Mas ele fala também que entre essas duas possibilidades, o ideal é que tenha prioridade na virtude, né? A não ser que essa fortuna ela também não depende do indivíduo, né? Depende de um conjunto de circunstâncias favoráveis. Mais adiante ele vai falar das dificuldades assim, de consolidar mesmo um novo governo, no sentido de confiança, né? Dessa busca pela confiança. Ele fala um negócio aqui muito importante que faz pensar na escola dos cínicos e talvez na sua contradição, que ao mesmo tempo que eles propõem um desprendimento da forma de percepção da sociedade, dessa independência de pensamento, né, sem as regras habituais uma negação das regras habituais da sociedade. Eles dependem, eles não têm total autonomia, porque no caso ficam o dia inteiro meio que tratando de se opor ou confrontar essas regras, que acabam muitas vezes sem condições de se manterem e acabam pedindo esmola e tal. Dependem da mobilidade e das regras de outros. Então, ao mesmo tempo que eles são contra as regras, eles dependem das regras. Eu falo que, portanto, se quisermos abordar corretamente esse ponto, será necessário examinar os que querem introduzir mudanças, dispõem de autonomia ou dependem de outros, isto é, se precisam de favores para empreender suas ações ou se podem valer-se apenas de sua força. Isso aqui meio que é um puxão de orelha na escola dos cínicos lá.
de certa forma a gente também depende, em certo grau, de outras pessoas, né, da ajuda, né, da corrida. Daí ele continua falando a respeito da... Ele vai dizer aqui, ó, pois, além do que já foi dito, a natureza dos povos é inconstante, sendo fácil persuadi-los de uma coisa, mais difícil mantê-los nessa persuasão. Portanto, convém estar preparado para convencê-los pela força, quando já não estiverem convencidos por si mesmos. Muitas vezes essa força, ela nem sempre é aquela força, vamos dizer, negativa, ou literalmente a força armada. Muitas vezes é uma força, vamos dizer, de interesse, assim, ou de meio que de cativar, né? De manter cativo, né? Através de, sei lá, um benefício, ou qualquer outra força de convencimento. Muitas vezes é força de convencimento. Nem sempre força, pode ser financeira, qualquer outra força de dependência, né? Nem sempre a força, necessariamente a força física. Eu vou ler alguma coisa aqui que tem a ver meio que com a política atual e principalmente com relação ao capitão e outras coisas próximas a isso. Há tão grandes exemplos, quero acrescentar outro menor, mas que guarda certas analogias com aqueles, e creio bastará para ilustrar os casos semelhantes. Trata-se do Hierão de Siracusa. De homem privado passou a príncipe de Siracusa, valendo-se apenas da ocasião que a fortuna lhe propiciou, pois, estando os siracusanos oprimidos, o elegeram seu capitão, e ele se mostrou merecedor de ser seu príncipe. Mesmo quando ainda era um homem comum, sua virtude era tanta que quando escreve a seu respeito afirma, aí tem uma coisa que é impossível de ler, que parece que está quod ribiu illi derat ad regnandum paeter regnum, Quirón extinguiu a antiga milícia e organizou uma nova, abandonou as velhas amizades e fez outras, e com essas amizades e soldados de sua confiança pôde edificar sobre tais fundamentos qualquer edifício, de modo que muito lhe custou chegar ao poder e pouco mantê-lo, dos principados novos que são conquistados. Então, vamos ver aqui o que significa. Sobre aquela tradução lá do que foi dito, que eu acho que está em latim, é que nada lhe faltava para reinar, exceto o reino. Aqui Maquiavel parafraseia um comentário do historiador chiliano, que vai também falar Rossus ut nibio ei regnum desse praeter regnum vederetur, também citado na dedicatória do discurso sobre a primeira década de Tito Livio. Só para observar. Então acho que o 6 já foi falado tudo, né? Isso daí agora a gente tem que focar no 7 e ver o que tem mais para desvendar a esse respeito. Começando então o livro 7, vamos tentar entender e decifrar um pouco desse livro, então ele também é extenso, não é tão fácil assim. Acho que dessa divisão que eu estou fazendo de 5 em 5 capítulos, talvez seja o livro mais extenso que eu tenho, e vamos tentar seguir aqui da melhor maneira possível. Vai falando do primeiro aspecto com relação à fortuna, que é essa questão de conseguir com pouco esforço, mas muito custo, se manter. Então está aqui, aqueles que passam de almas privadas, exclusivamente por obra da fortuna, ou conseguem com pouco esforço, mas a muito custo se mantém. Daí ele faz uma imagem aqui muito interessante, que ele continua falando: não encontram nenhum obstáculo no caminho, já que o sobrevoam, mas todas as dificuldades nascem depois que são apossadas. A gente tem um exemplo prático na vida, né? Essas coisas muito fáceis assim, todo mundo fala sobre isso, tudo que vem fácil, vai fácil. Tem várias expressões populares com relação a isso. Mais pra frente vai falar da questão da obrigação de ter raízes, né? Que meio que coaduna com as ensinamentos da Bíblia lá, de fazer uma casa em cima da rocha. E tem um pouco dessa influência assim, teológica nessa reflexão a respeito de se preparar antes, né? De contar mais com a virtude do que com a fortuna, porque nem todo mundo suporta manter, né? Consegue manter. Uma coisa é ter sorte, conseguir, outra coisa é manter, e no caso manter o poder, né? Aí fala aqui também que muita coisa acontece nesse respeito com relação ao interesse econômico, sabe? Todo mundo quer estar no poder
pelo dinheiro que pode ganhar, e não pela função de colaborar ou ajudar o povo, e nem por entender de política ou ter algum tipo de afinidade com o trabalho. Então eles são oportunistas, né? Então acho que o capítulo começa falando um pouco sobre isso, ou de interesse econômico ou graças ao favor de quem concede, no caso de parcerias, né? Então tem muita gente que tem influência, a gente tem exemplos desse recente, que o candidato não pode se eleger, então ele procura o mais próximo ali que tem afinidade com suas intenções, porque depois se ele sirva como um aliado, assim, no braço direito, alguma coisa do tipo, seria melhor do que mais pra frente vai falar também, melhor do que ter um inimigo, né? Mas também muito cuidado nessa questão dessa ajuda dele aqui, na questão do Maquiavel. Existem muitas traições também, mas é mais pra frente que ele fala isso. Aí ele fala que essas coisas dadas, assim, ou esses objetivos assim baixos, assim, econômicos e tal, e também essas promoções assim dadas assim, tem um risco muito grande, porque elas são volúveis, então são instáveis, né? E também ele colocou aqui justamente isso, volúveis e instáveis. E não sabem, não podem manter a sua condição. Não sabem porque, não sendo homens de grande engenho e virtude, não é razoável que, tendo vida sempre no âmbito da privacidade, sabem como andar. Estou falando aqui com relação à experiência, né? A pessoa não tem traquejo, não podem porque não dispõem de forças que sejam fiéis e amigas. Então a pessoa cai lá de paraquedas, lá, ele nunca trabalhou com aquilo, então só que mais pra frente ele vai dar um pouco de ânimo, assim, que ele falou que tem casos que podem surpreender, mas são raros. Aí que ele chega aqui, ó. Os estados que surgem subitamente, como que nasce, cresce, depressa na natureza, não são capazes de lançar raízes profundas e desenvolvidas, de modo que a primeira tormenta pode abatê-los e tal. Vai falar aquela parábola lá das sementes, né, daqueles que não têm fé, né, que eles escolhem um terreno ruim, depois tem aqueles que os animais comem e tal, que não tem profundidade, né? E também aqueles que não dão frutos, mas ele vai falar que ele vai surpreender essa passagem aqui mais abaixo. Então, daí ele fala que a primeira tormenta pode abatê-los, bem por aí. Aí ele encoraja falando, a menos que, como já foi dito, esses que se tornam príncipes, de repente, tenham tanta virtude a ponto de saber perseverar com presteza que a fortuna lhes pôs no colo, construindo os alicerces que outros erigiram antes de se tornarem príncipes. Então tem aquele negócio, tem um candidato que tem um determinado poder lá, ele não pode se candidatar mais ou qualquer coisa do tipo, que um candidato sobe o outro através de propaganda, enfim. Só que tem que ter muito cuidado, né? Porque esse que subiu, ele tem que saber ter uma destreza ali, ou ter uma experiência, para que ele possa se manter, porque também não adianta só subir, ele pode descer da mesma forma que subiu. Essa é uma recomendação, uma observação dele. Daí ele vai dar dois exemplos aqui, um por virtude e outro por fortuna. Aí tem uma máxima dele também, outra máxima que eu acho muito interessante, que tem a ver com virtude. Ele fala, aquilo que com 1000 aflições conseguiu conquistar, com pouco esforço manteve. Aquilo que com 1000 aflições conseguiu conquistar, com pouco esforço manteve. Nem precisa explicar o peso que tem essa frase com relação a ter uma base, né? ter umas raízes lá, obedecer uma sequência justa, né? Depois ele vai falar do outro que conseguiu através do pai, a fortuna do pai, e com ela mesmo o perdeu, quando tem agido e feito tudo aquilo que um homem prudente e virtuoso deveria ter empreendido, a fim de lançar raízes virtuosas, e as armas e a fortuna alheias lhe haviam concedido, pois se disse assim, mas ele vai seguir, vai falar que, não me engano, que ele até foi virtuoso, assim, mas aí, como está falando de fortuna, né, mesmo ele tendo ganhado do pai, como ele não tinha muita, assim, ele fala também que ele foi virtuoso e tal, só que aí ele vai falar mais pra frente que os seus procedimentos não lhe renderam proveito. Não foi por culpa sua, mas de uma
malignidade extraordinária e extrema da fortuna. Ele falou que também a fortuna apareceu e, vamos dizer, a sorte apareceu de forma positiva e depois negativa. Por isso que a questão dessa sorte é uma coisa bem, vamos dizer, perigosa, assim. Tá falando uma coisa bem louca aqui, que usar como estratégia, tanto é necessário perturbar a ordem e desestabilizar os estados etários para poder apropriar-se parte deles com segurança. Perturbar, desestabilizar. Aqueles que interpretam Maquiavel num ponto de vista negativo, tem uns indícios aqui, né? Mas eu acredito que ele mais conta do que não é opinião própria, ele só está contando o que muitas vezes acontece. Depois ele vai falar do temor aqui, de acreditar nos exércitos, sabe? Escolher aliados suspeitos, assim. Esse temor, esse cuidado com a própria tropa, assim, com a escolha das pessoas, sabe? Na possibilidade de traição. Observa isso. Fala também mais abaixo aqui dessa autonomia, né, de não depender da ajuda, assim, da sorte, né, de ter alguém para ajudar, né, você vê que criar a sua própria sorte através da virtude, sabe? Parece que é isso na página 68. Me fala uma questão dos homens serem fiéis, sabe? Não adianta o quanto de cargo que você dê, poder, assim, ele fala que desses lados, a antiga lealdade desses lados se apagou, concentrando-se apenas no novo. Depois disso, guardou cuidando de aniquilar certo anunciação da família Paraná. Eles que muitos desenvolveram que ele soube aproveitar, percebendo tarde demais que a potência do grupo da igreja era sua unha. Acho que essa parte é isso mesmo, é com ingratidão, né? Em relação à ingratidão, toma cuidado com esse aspecto também. Daí, fala da importância de saber dissimular aqui, que não se fiando nem nos franceses, nem em qualquer força externa, para não ter que depender delas, do que recorreu a um ardil e soube dissimular. Ele fala dessa dependência aí que ele fala, né? Quando você aquele negócio, cobrança de favores, né? Se você depender muito assim, depois vai ter que pagar muito também. Então a não ser que você seja injusto, assim. Então, por via das dúvidas, dependa pouco, para que não deva favores a outras pessoas, de modo geral. Tem uma situação aqui que é difícil de narrar, vou ver se eu consigo interpretar legal, que ele vai falar de uma situação lá em que tinha uma determinada região que os senhores ali, eles preferiam roubar os seus súditos a corrigi-los, disseminando entre eles a desunião em vez da união. Tanto que aquela província era repleta de latrocínios, brigas e todo tipo de insolência. O Duque achou que poderia submetê-la ao governo firme, a fim de pacificá-la e torná-la obediente ao braço régio. Para tanto, ele nomeou Ramiro de Lorpa, nome cruel, que conferiu plenos poderes. Isso aqui é interessante, porque ele vai nomear um cara aqui que ele queria controlar uma região, mas só que ele nomeia estrategicamente e deixa como se fosse, eu coloquei aqui, porque eu não achei uma definição muito objetiva quanto a isso, mas eu coloquei aqui um montão de citações assim de frases populares, tipo boi de piranha, a corda arrebenta pro lado mais fraco, morde mais, o santo desconfia, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Um dia da caça do caçador, eu inverti, coloquei um dia do caçador e outro da caça, é dano que se recebe, interprete da maneira que quiser, e mais vale a males que vem para bem. E tem o que é bem interessante aqui, que eu chego também um pouco mais próximo, que é não se faz um omelete sem quebrar os ovos. Então o que isso tem a ver? Então ele vai colocar esse cara para controlar a região. Ele sabe, se ele mesmo controlar a região, ele pode ter rejeição do povo. Então ele precisa ter um bode expiatório. Poxa, eu vi agora, estou tentando lembrar disso daí. Bode expiatório, essa é a palavra, bode expiatório. Não conseguia lembrar. Então ele precisava desse bode expiatório para poder fazer lá a situação lá, porque se
corrigisse e não desse problema nenhum, a glória era dele, e se desse algum problema ele eliminava o cara. E o que aconteceu? O pessoal começou a se irar, e como a máxima se for nem temido, nem odiado, nem amado, nem temido, mas odiado nunca. Então ele, como o povo estava odiando, para que o governo não sofresse problemas com isso, ele sacrificou literalmente o cara, colocou ele num cepo de madeira, ele com um cutelo decepou o cara, e o povo meio que, como o povo é sádico pra caramba, deu uma acalmada lá. É uma situação que ele narra aqui, mas é que acontece muito na política também atual aí. Tem esses bodes expiatórios aí. Bom, ele define isso quando ele fala aqui, ó: em pouco tempo o seu preposto pacificou e uniu a província, conquistando enorme reputação. Então o duque juntou inconveniente tão grande, julgou inconveniente tão grande a autoridade, e temendo que ela se tornasse odiosa, instituiu um tribunal civil no centro da província, presidindo por ilustre magistrado, no qual cada cidade era representada por seu advogado. E sabendo que alguns excessos do passado haviam gerado certo ódio contra ele, a fim de purgar o ânimo daqueles povos e reconquistá-los inteiramente, o duque quis mostrar que, se tinha havido alguma crueldade, ela não partiria de si, mas da natureza acerca do seu ministro. E na primeira ocasião ordenou, certa manhã, que o cortassem em dois e abandonassem seus despojos na praça de Cesena, ao lado de cepo, de um cutelo ensanguentado. A ferocidade do espetáculo deixou o povo a um só tempo assombrado e satisfeito. Que tem a ver também com aquele negócio: se for fazer o mal, faça de uma vez, o bem aos poucos. É bem por aí. Agora tem uma sequência de barbaridade aqui. Uma coisa que ele observou também é o seguinte: a questão de 4 princípios aqui, ó. Primeiro, extinguir a descendência dos senhores que ele havia espoliado, para que não tenha chance de uma outra geraçãozinha e se vingar daqui. Segundo, conquistar a simpatia dos nobres. Isso aqui é bem peculiar também, tem a ver hoje em dia, né? Os nobres, de ganhar o Senado lá, de conquistar a simpatia dos nobres ou dos empresários. Para com eles por freio nos inimigos, né? Nos possíveis inimigos. Terceiro, influenciar tanto quanto possível o colégio a seu favor. Esse colégio que eu estou falando aqui, nossos dias assim atuais, seriam tanto teoricamente as academias quanto os intelectuais também. Ter esse colégio aqui com um grupo lá, talvez pensadores, não sei. Em quarto, ampliando ao máximo o seu império, enquanto resistir por si mesmo na primeira investida. E até chegar próximo na possibilidade final aqui. Vamos analisar aqui ainda mais duas páginas, vamos ver aqui algum miúdo importante. Ele fala de questão de autonomia direta aqui, de conquistar tal força e reputação e se sustentaria por si mesmo, não precisando mais depender da fortuna nem de forças alheias, mas apenas do seu poder e da sua virtude. E ressalta essa importância aqui também, pode ser absorvida também nos dias atuais, né? Fazer o máximo possível com virtude para que ela em si seja tão poderosa que a fortuna não consiga abalar, né? Seria então de novo aquelas raízes lá e tal. Manteve o raciocínio sobre isso. Que aí ele fala aqui, ó: havia no duque tanta bravura e virtude, ele sabia tão bem como ganhar os homens ou fazê-los perder-se, era tão sólidos os fundamentos que em tão pouco tempo assentara, que se ele não tivesse tido aqueles exércitos contra si, ou se tivesse boa saúde, teria suportado qualquer dificuldade. Ele fala que ainda assim a fortuna ela pode ser negativa, né? Lógico que ela joga com essas duas faces, não pode ser tanto para desgraça como pode ser para alavancar, que ele se adoentou e também perdeu o apoio lá do Alexandre, que me parece. Uma máxima aqui cada um pode interpretar como quiser. Ele fala aqui que para cada coisa tinha um plano. Então, talvez dando um segredo dessa virtude, a importância de ter planos
vários planos para um A, B e C, para as ações da vida e principalmente para cada coisa. Daí no final desse capítulo tem um resumão aqui das atitudes aqui, mais ou menos tratadas no livro de Maquiavel, mas bem sistematizadas aqui, como se fosse um resumão. Principado novo, assegurar-se contra os inimigos, fazer novas amizades, vencer pela força ou pela fraude, se amar ou ser temido pelo povo, ser seguido de reverenciado pelos soldados, aniquilar os que possam ou devam prejudicá-lo, inovar com novos modos as regras antigas, ser severo, benevolente, magnânimo e liberal, extirpar milícias infiéis e construir novas, manter a amizade dos reis e dos príncipes de modo que favoreçam com a sua graça ou ataquem com respeito. Não encontrará exemplo mais válido que o procedimento desse homem. Ele vai falar isso com relação a esse duque aí que ele estava tratando e conseguiu fazer isso tudo aí. Lógico que tem muita coisa suja nisso aí, mas ele fala que acaba acontecendo, é o que acaba acontecendo. Lógico que não tem que ser assim, que aí os críticos vão bater nesse sentido. Mas também quando se considera que ele estava enviando uma carta para um príncipe, então ele não estava fazendo isso para publicar para o mundo, né? Talvez a grande chave seja essa. Diferente de outros livros que se publiquem para espalhar pelo mundo, esse era um presente, né, para o príncipe. Então seria justo considerar nesse aspecto algo que antes foram um presente. Então a gente tem que pensar nisso. Ele vai deixar outra máxima aqui também que é interessantíssima. Os homens ofendem por medo ou por ódio. Os homens ofendem por medo ou por ódio. Interessante isso. Uma coisa que é bem atual também, ele fala aqui, por isso, o duque deveria ter feito de tudo para eleger um cardeal espanhol. O duque deveria ter feito de tudo para eleger um cardeal espanhol, o pontificado. Se não fosse possível, deveria ter apoiado o cardeal Juan, e não São Pietro, porque se engana quem acredita que grandes personagens se esqueçam de injúrias antigas com benefícios novos. Não se esquece de injúrias antigas com benefícios novos. Essa é a frase que termina essa observação do texto. Agora, artigo 8 e bola para frente. Então, o movimento começa falando de duas formas que além da virtude e da fortuna. Ele fala de outras duas formas aqui novas de se chegar ao poder. Uma delas ele fala meios nefandos, né? Detestáveis, meio detestável. E depois ele fala acelerados, que seria desumano, fascínora, uma força mesmo, meio pela força. Isso daí é uma dessas formas, né? A outra forma seria ou nos quais um homem pode se tornar príncipe de sua pátria pelo favor de outros concidadãos. Então ele fala que a primeira forma é ser cruel, com o uso da força. Outra forma é através, de algum tipo de vantagem ou a conquista através da ação de outros. Agora vamos descer aqui para ver o que tem mais para ser observado. Ele vai seguir dando exemplo de um camarada aqui. Eu também não quero entrar muito no detalhe dos nomes e desses exemplos aqui, porque talvez não sirva para o nosso dia a dia, não. Mas o que aconteceu, sim. Então, não sair fora dos detalhes. Ele fala sempre de um homem no sentido privado, né? Antes de se tornar o príncipe, ele fala que esse cidadão ele fala que esse cidadão ele é filho de oleiro, né? Ele começa falando que é filho de um oleiro, observando lá o oleiro, o que era, olaria fábrica, filho de um funcionário de uma fábrica. Levou sempre a vida acelerada, ou seja, desumana, cruel, e, entretanto, aliou a seus desmandos tanta virtude de espírito e de corpo, que entrando no exército, esse pretor aqui com relação a comandante de exército ou dono de terra lá, não sei se seria alguma coisa como um prefeito ou um governador, mas
Deve ser algo do tipo da época. Mas acredito que nesse caso aqui seja mais com relação a dono de exército mesmo, comandante de exército. Daí fala que ele não dependia de ninguém, né? Que tinha conquistado lá, mas que o sujeito era bem cruel, nas ações e tudo. Ele dominava mesmo pela força. Muitos acreditam que quando Maquiavel fala dessas possibilidades, quando ele fala de fato possibilidades, porque ele começa falando das possibilidades fora da virtude e da fortuna. Ele está falando daquilo que aconteceu, que ele viu acontecer. Ele não está aconselhando que seja feito, sabe? Tanto é que ele fala detestáveis, né? Se ele fosse a favor, talvez ele falasse, não se incomodasse com isso, de colocar aí tantos adjetivos aí negativos. Então é mais mesmo para contar as outras possibilidades que tem de governo. Por enquanto ele continua aqui falando desses nefandos aqui, acelerados. Ele fala do comando que essa pessoa fez aqui, que massacrou uma população inteira lá. Um sinal pré-estabelecido fez com que os soldados massacrassem todos os senadores e ocupou e manteve o principado daquela cidade sem nenhuma contestação civil. E, apesar de derrotado 2 vezes pelos cartagineses e por fim assediado, ele não só conseguiu defender sua cidade, mas também deixando parte de sua gente na defesa contra o cerco. Com a outra parte, atacou a África e em pouco tempo libertou Siracusa do assédio, levando os cartagineses a uma extrema dificuldade, tanto que eles precisavam entrar em acordo com fulano de tal. E aí ele continua. Então ele continua falando dessa agressão, desse uso da força, não fazendo propaganda ou apologia, mas ele fala que isso pode acontecer, é uma das vias também, sabe? Aí ele segue falando uma coisa muito interessante, que ele fala que a virtude ela está acima da fortuna, porque ele falou aqui que o lado positivo desse cidadão aqui é que ele não dependeu de ninguém, sabe? Ele assumiu cedo consciência da própria vida e vamos dizer, tramou uma estratégia para subir o poder e conseguiu conquistando, sabe? Não foi nada de mão beijada, nem foi pela sorte. Então, por isso que ele ressalta que não dependeu de ninguém. Ele ascendeu militarmente por conta própria. Ele fala uma coisa importantíssima aqui. Portanto, quem considerar suas ações e sua vida encontrará pouquíssimas coisas que possam ser atribuídas à fortuna. Justamente isso, se tomar consciência e fazer a coisa certa no tempo certo, a chance de dar certo, você não ficar dependendo da sorte de alguém que te encontra, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Ou da ajuda de alguém de fora e tal. Quanto mais cedo e mais consciência você tiver do que tem que ser feito, mais chance você tem de conseguir as coisas, sabe? Sem depender da sorte nem de outra pessoa. Daí ele continua, mas ele fala que isso não quer dizer que seja fácil, ó, o caminho. Ele vai continuar aqui, ó. Mas com 1000 dificuldades e perigos ele ganhou por si e chegou ao principado, mantendo depois com decisões audaciosas e arriscadíssimas. Daí a parte que vem na sequência, ele vai confirmar aquilo que eu já tinha pensado lá no início. Que ele justifica que, todavia, não se pode dizer que haja virtude em exterminar com os cidadãos, trair os amigos, não ter fé, nem piedade, nem religião, pois é possível conquistar o poder por esses meios, mas não a glória. Então, ele justifica aqui dizendo que essas coisas aí elas acontecem assim, mas é o pior caminho a ser seguido e não existe glória nenhuma nesse tipo de conquista. Eu acho que a interpretação equivocada de Maquiavel nesse sentido é porque ele é um eufemista, sabe? Direto ele usa umas palavras assim suaves para tratar de coisas sérias, assim, agressões. Então, por causa dessa forma dele de suavizar alguns pontos assim, que talvez e essa maneira dele também de se colocar de forma neutra
em algumas posições, faz com que ele seja odiado nesse aspecto aí, sabe? Então parece que ele não está reagindo às outras possibilidades, nem está condenando. Então, por não estar condenando, ele acaba sendo acusado, sabe? Como se ele fosse conivente com as outras maneiras de pensar, ou só pelo fato dele estar narrando essas possibilidades, seja uma espécie de apologia e tal, mas acredito que não seja nada disso. Na sequência, aí ele fala, sabe, se a gente for considerar as ações de um capitão diante de uma situação onde está em jogo a vitória ou a derrota, ações de guerra, que implica também ações cruéis, ele não está abaixo de ninguém não. Aí ele fala aqui, ele poderia ser considerado, não se vê como ele poderia ser considerado inferior ao melhor dos capitães. Então ele fala, com relação a ações de guerra, que ações de guerra na maioria das vezes são cruéis, ele não está abaixo de ninguém não, mas com relação a fazer isso com relação à política, ele fala essas ações aí cruéis aí, feroz crueldade e desumanidade aliada à infindáveis atrocidades não consentem que ele seja celebrado entre os homens mais ilustres. Mais uma vez aí fazer um eufemismo aí que ele sempre usa atenuante. Aí ele segue falando da história de um fulano lá que perdeu o pai e foi criado pelo tio, foi criado pelo tio materno e teve orientação militar, e essa orientação militar dele foi através de uma milícia da região lá, e ele tinha um tutor lá, um militar lá, um tal de Paulo, e só que com a morte de Paulo ele passou a combater sob as ordens do irmão. Aí não sabe aqui, não sei aqui se é o irmão dele, provavelmente o irmão do Paulo, né? Passou a combater sob as ordens do irmão e em brevíssimo tempo, por ser engenhoso de temperamentos vivaz, tornou-se o primeiro homem da milícia. Só que aí ele não aceitou, vai dizer que entretanto parecendo-lhe coisa ser vista sob as ordens de outrem, então ele estava sob as ordens desse irmão aqui, que eu não vou falar o nome dele, mas ele planejou, com o auxílio de alguns conterrâneos, planejou ocupar Fermo, né, que é uma província lá da Itália, comuna, né, dizem que é uma comuna da Itália da época. Não sei se continua o nome hoje, mas diz aqui Fermo. Essa comuna, não comuna de comunista, mas comuna de cidade emancipada, essa cidade emancipada da Idade Média. Daí parece que ele vai fazer uma visita pro tio lá, e ele ele quer chegar lá cheio de glória, e aí fala que pedia ao tio que ele fizesse o favor de ordenar uma acolhida cheia de honrarias pelos moradores da cidade, e tarará. Daí o tio, o Giovanni, foi cumprir lá a vontade do sobrinho lá. Giovanni não poupou esforços e fez o que o sobrinho fosse recebido pelos habitantes de Fermo com muitas homenagens, hospedando em sua casa e piriri e pororó. Daí para continuar aí todo esse encontro aí, ele convidou o tio para fazer um banquete lá importante, um banquete solene, cheio de iguarias. Aí é que tá, tudo isso era uma farsa. Ele tinha tramado isso tudo para matar o próprio tio, para vocês terem ideia de como é que era já as intenções da política lá. Então conversaram ali por um tempo, né? Só que aí ele se ergueu, né? O Giovanni se ergueu. O Oliverotto, que é esse fulano aí que quer tomar o poder do tio, né? Então quer dizer, ele pediu ao tio Giovanni que arrumasse toda ali a recepção, com glórias, pompas, iguarias, comida, festa, muita coisa, e depois ele tratou de conversar com o tio a respeito de assuntos ali. Aí fala aqui que ele se ergueu de súbito, dizendo que tais questões deveriam ser tratadas em um lugar mais reservado,
se retirou para o aposento, sendo seguido pelo tio e pelos demais convidados. E aí que tá, aí agora que começa o negócio. Nem bem todos se sentaram, soldados saindo dos locais secretos mataram Giovanni. No caso, esse Giovanni aqui é o tio desse tal de Oliveroto de Fermo. Então, quer dizer, pela busca do poder, o cara matou o próprio tio, sabe? Então, acontece muito isso também. As custas de outro, por isso que ele falou sobre crueldade, começou esse capítulo falando sobre a crueldade de alguns que não iam, que, por exemplo, essa questão da fortuna e da virtude era uma das possibilidades, né? Talvez de todas a melhor possibilidade, assim. E mesmo que essa virtude muitas vezes seja inclua atos injustos, nada se compara, ele criou essa questão aqui para justificar isso, nada se compara a essa extrema covardia que era feita, uma pela força e outra pela tomada de poder de um parente, no caso, através de um assassinato. Aí fala aqui, né? Nem todos se sentaram, os soldados saíram dos locais secretos e mataram Giovanni, que é o tio dele, e os outros. Depois do massacre, Oliveroto, que é esse rapaz aí, montou a cavalo, varreu com suas tropas a cidade e assediou o Supremo Magistrado em seu palácio. Por meio do terror, impôs a obediência de todos e a formação de um novo governo, do qual ele se fez príncipe, assassinando todos os que descontentes poderiam prejudicá-lo. Mais tarde, fortaleceu-se com novas normas civis e militares, de tal modo que, após um ano de principado, ele não só estava seguro da cidade de Fermo, mas também se tornava temível a todos os seus vizinhos. Então está falando aqui de um tirano, né, que acabou matando o próprio tio em busca de poder. Então fala um pouco dessa crueldade que implica a política, sabe? O quanto ela pode ser baixa e cruel, autoritária e tal, acima de tudo. Então esse capítulo é mais para falar de, além desses dois exemplos que eu disse da virtude e da fortuna, tem os governos que são feitos através da tirania, sabe? Não sei, eu acredito que não tenha sido nenhum conselho, porque na parte ele meio que justifica, lógico que ele usa muito eufemismo, né? Então isso pode atrapalhar um pouco a interpretação, não sei se é da tradução, pode ser também, mas eu não consigo ter uma visão muito radical a respeito do Maquiavel. Eu acho que ele nada mais foi do que ser sincero, assim. Ele falou, como te mostrar como a política não como ela deveria ser, né? Mais uma vez essa questão aí. E o legal é que ele está dando exemplos concretos, né? Está dando exemplos que aconteceram, ele não está inventando, nem dizendo que pode acontecer isso, ou deveria acontecer assim. Ele está falando o que acontece, como é sujo o poder. Não sei se foi erro de interpretação de alguns, porque está falando aqui, ele está justificando justamente aqui quando ele fala que tem uns que conseguem viver sem perseguição com tanta crueldade, mas ele fala aqui, sobretudo quando se considera que muitos outros não conseguiram, esse sim, mas muitos outros não conseguiram manter-se no poder com crueldade, nem nos períodos de paz, nem nos incertos tempos de guerra. Então ele não está falando ele não está fazendo uma apologia, seja cruel e viva em paz, não. Está falando que esse conseguiu viver, mas muitos outros não conseguiram, nem em paz, nem em guerra, sabe? Creio que isso decorra do bom ou do mau uso da crueldade. Daí vai entrar no paradoxo da boa crueldade, né? Como é que pode ser uma boa crueldade, né? Não existe a boa crueldade, é uma falta de nexo nessa questão aí. Eu só queria falar crueldade bem empregada, se é lícito falar bem do mal. É aquela que se faz uma só vez por necessidade de segurança, depois não se deve perseverar nela, mas convertê-la no máximo de benefícios para os súditos. Ele fala essa questão também dessa crueldade feita de uma só vez e a bondade feita de forma contínua e a conta-gotas, né? E de forma lenta, né? Por isso que muitas vezes algumas obras também do governo elas demoram muito a acontecer, justamente por isso, para que fique essa questão, que ela seja vista, né? Ela possa ser lembrada
para todos, né? Aí ele fala, pior do que isso, tem maldade que começa pouco e vai só aumentando. Isso não agrada a população, sabe? Então, não sei se, por exemplo, as pessoas que analisam Maquiavel, eles não viveram na época, né? Não é uma justificativa, mas como é uma análise fora do tempo, sabe? É bem cruel falar que ele teve uma intenção negativa quando ele fala isso, porque naquela época o mais comum que se tinha eram guerras, sabe? As guerras eram comuns lá. Então, quando ele escreve esse livro, não é um tratado sobre a paz e a moralidade. Ele está falando como a política é e como ela funciona de maneira geral, né? Se for para ser assim, como é que ela funcionou, o que foi aplicado para que ela pudesse funcionar, pelo menos naquela época, sabe? Não que deva ser aplicado como já. Tanto é que, eu fico imaginando, se o livro foi, vamos dizer assim, a pergunta principal que eu faria seria a seguinte, se ela elementar essa pergunta, se o livro de Maquiavel foi feito para a população, foi feito para o mundo, ou se ele foi feito para um príncipe lá. No caso, ele foi feito para um príncipe, então, ou seja, foi feito por uma pessoa particular, não foi um livro feito, foi um tratado de ética para a humanidade, sabe? Foi um livro feito através de acordo com as coisas que aconteciam na época, e só quem participa de guerra é quem sabe o quanto isso implica algumas ações assim cruéis que hoje em dia são inconcebíveis assim, mas que na época muitas vezes vinha a calhar. Então, considerando isso daí, a gente tem que analisar também que o livro não foi feito para a humanidade, nem foi com intenção éticas nem morais. O livro foi só um rompimento com aquela questão da fé, né, de você ter que colocar a fé como uma medidora das ações boas. Só que o livro está em jogo aqui vencer e manter o poder, sabe? Não está em jogo bondade ou outros aspectos. E outra também é essa questão de ter feito para o príncipe, não ter feito para a humanidade. Como é que eu vou julgar como se tivesse feito para publicar numa livraria e tal, deixar para todos uma coisa que escapou da vontade deles, sabe? Agora, se alguém se aprofundou mais e viu, não, esse livro aí foi feito sim para todos e tal, para todos os príncipes e tal, aí tudo bem. Por isso que ele continua, porque parece que ele vai no morde a sopra danado. Ele fala aqui, ó, quem agir de outro modo, seja por tibieza, seja por maus conselhos, e sempre obrigado a empunhar a espada, nem poderá valer-se de seus súditos. Então, quer dizer, quem age assim com maldade não tem crédito com ninguém, não é confiável nem para os súditos. Então, ele sempre vai viver meio que com receio das coisas, com medo e com chance de ser traído a qualquer momento, porque ninguém quer ter alguém tão cruel assim como companhia, né? Já que pelas contínuas e renovadas injúrias não poderão confiar nele. Por isso, as injúrias devem ser cometidas de uma vez só, de modo que por sua brevidade ofendam menos ao paladar, ao passo que os benefícios devem ser feitos aos poucos para que sejam mais bem saboreados. E aí tem uma última parte aqui que ela fica também meio cheia de buracos aqui. Ela fica meio etérea aqui, até meio confusa, mas que deu para pegar também no finalzinho aqui, que e o bem que fizer não lhe renderá frutos, pois será julgado, forçado, não merecendo nenhuma gratidão. Pode ser que ele faça uma referência às pessoas, da maneira dele de entender a humanidade, né? Sobre a questão das pessoas. Elas costumam sempre julgar, independente do bem que você fizer, você sempre será julgado. Então ele falou, esse mal aí muitas vezes é necessário, porque se ele for um mal que vamos dizer, que promove um bem, porque se você fizer um bem, só bem, o que acontece? As pessoas não vão, ainda assim vão te julgar, e a gratidão também é uma coisa que é etérea demais, sabe? Hoje amanhã não é, bem fugaz assim, e efêmera.
efêmera. Aí é assim que acaba o livro 8, e agora depois nós vamos para o livro 9, que eu já até gravei, já está pronto, então está faltando aqui é o livro 7 ainda. Estou gravando meio que sem muita ordem, mais pelos temas, mas aí está faltando o livro 7, a gente fecha essa parte, a segunda parte do Maquiavel. O 9 e o 10 já está pronta já. Considerando então o livro 9 de Maquiavel, né, no Príncipe de Maquiavel, esse livro 9, eu anotei aqui: a astúcia afortunada, um tipo de habilidade bem-sucedida, é a recomendação inicial do livro 9 de Maquiavel. É preciso entender e saber jogar com os anseios do povo e dos poderosos, tendências opostas atuando dentro do mesmo sistema. O povo não quer ser comandado, oprimido no caso, né? Disse Maquiavel, assim como os poderosos tendem a querer comandar, oprimir o povo. Então é difícil esse controle dos poderosos, porque eles querem impor também as suas intenções devido ao poder que tem os mesmos. E esse poder tira do rei a liberdade, a liberdade de poder, e o rei tem que ter a sabedoria para conseguir negociar com esses também poderosos, né? Mesmo que não sejam de forma administrativa, porque a vingança é iminente, porque se esses poderosos se sentirem contrariados, eles vão atrapalhar, como eles são em pequeno número, mas são, em alguns casos, mais fortes do que o poder do príncipe, no caso, né? Em outros casos do presidente. Então eles vão vetar, impedir ou interromper, dificultar as intenções desse rei, ou desse presidente, ou desse líder. Então tem que saber fazer esse jogo aí. O ponto mais revelador está logo adiante, quando Maquiavel desvenda o sistema da oposição. O povo, quando percebe que não pode resistir a um poderoso, favorece um deles e o torna príncipe ou presidente, a fim de ser protegido por sua autoridade. Em contrapartida, quando os poderosos veem que não podem resistir ao povo, favorece também um deles, até torná-lo príncipe, ou presidente no caso, a fim de poder saciar o próprio apetite, né? Viver a sua sombra, né? Porque aqui ele fala saciar o próprio apetite, sua sombra, o seu turno, controle dos bastidores. Imaginando, porque o cara é inocente, ele não tem ali, às vezes aquele traquejo, nem tem tanto poder assim, nem orientação. Então facilmente ele cairá na lábia desses poderosos. Então, de certa forma, mesmo que um pobre seja eleito, ele vai ter que saber jogar com esses poderosos que tem já um costume, né? Um traquejo mesmo, um conhecimento muitas vezes da área e tudo, ou através do poder, e acabam ficando ali nos bastidores ali. Então acaba que o governante se torna uma sombra das intenções. Os poderosos estão na sombra, mas o governante perde a autonomia, né? Porque ele não tem ainda sabedoria para poder meio que negociar ou vencer essas intenções aí dos poderosos. O Maquiavel já observava isso. Entre o povo ou os poderosos, o príncipe deve escolher o apoio do povo. O príncipe que chegar ao poder pela ajuda dos poderosos corre o risco de sua força de ter que se recompensar, pois, sendo astutos, medem força contra o príncipe. Maquiavel faz
Voltando aqui. Que diz também: entre o povo e os poderosos, o príncipe deve escolher o apoio do povo. O príncipe que chegar ao poder pela ajuda dos poderosos corre o risco de sua força de ter que recompensá-los, pois, sendo astutos, medirão forças contra o príncipe. Isso é uma verdade. Com cargos, favores e tal, esquemas. O Maquiavel já percebia isso desde aquela época. Ele está falando aqui, não é um bom conselho, tá? Mas ele está falando que o que provavelmente acontece, já acontecia naquela época. Agora, isso daí hoje em dia eu acho que é bem mais difícil, né? A gente tem toda a mídia aí, aquela época a imprensa também era bem rudimentar e primitiva, então não sei se aplicaria. De qualquer forma, a corrupção era também real naquela época. Maquiavel diz que, sendo eles iguais ao príncipe, não terão força para governá-lo, não terá força para governá-los, ficando sujeito a negociações corruptas. Não é possível satisfazer os poderosos com honestidade, mas ao povo sim, porque as metas do povo são mais honestas, pois não querem o príncipe pelo poder. Tem muito príncipe eleito pelo povo que, ao tornar-se poderoso, oprime tanto quanto. Esse foi um comentário que eu fiz de ter muito príncipe e tal, porque o que mais acontece é isso, né? A pessoa entra lá para lutar pelo povo e chega depois, ele se enrola de tal maneira que ele acaba fazendo a vontade do povo para se manter no poder, mas por baixo dos panos dos poderosos. Então eles se corrompem e tal, e ninguém é tão transparente assim como parece, ou como parecia, ou como as pessoas mudam sim de acordo com o poder. É preciso que o príncipe mantenha a amizade popular, pois são muitos. No caso dos poderosos, isso pode ser irrelevante por serem poucos. Não deve se amedrontar nas adversidades, nem se desesperar mantendo todos animados. É uma recomendação também do Maquiavel. E para encerrar aqui esse ponto 9, é preciso que o príncipe escolha bem esses ajudantes, pois nas adversidades corre o risco, né, deles abandoná-lo, tornando-se até mesmo seus inimigos, devido à covardia de suas mentirosas intenções. Eu meio que anotei, mas também com uma carga de posicionamento, porque justamente isso, é preciso que o filho escolha bem os ajudantes. E o que mais tem isso, né? Esses ajudantes, muitas vezes, eles começam a competir com o próprio príncipe e medir força, muitas vezes, com ele. Ou aí, com o Maquiavel observa assim, é o seguinte: na bonança está tudo bem, sabe? Eles acompanham tudo. Agora, na dificuldade, na pressão, muitos deles fogem. Então, essa escolha saber escolher é muito importante, tem a ver com as coisas atuais também. Portanto, em tempos incertos, ele sempre terá dificuldade de encontrar gente de confiança. Por isso, o príncipe deve estar sempre atento em tempos de paz. Porém, nos tempos quando o Estado necessitar de sua ajuda, são poucos os que permanecem. Isso é a mais pura verdade. Maquiavel recomenda tornar os cidadãos dependentes do Estado para que sejam sempre fiéis. Outra coisa que é muito aplicada hoje em dia no sistema presidencial, né? Presidencialista. Então tá, fica assim, e esse é o 9. Então, no livro 10, Maquiavel abre o livro 10 questionando a respeito da autonomia de um reino. Maquiavel quer saber se um reino poderoso seria capaz de sustentar-se por si mesmo. Responde então que isso só seria possível em um reino muito rico e com um exército poderoso. Caso não seja rico ou poderoso belicamente, dependeria de outros
mas principalmente do apoio do seu povo. O príncipe deveria fortificar seu exército de forma prudente, mas porém teria que contar com a sorte da fortuna. É preciso ter coragem e ser astucioso, ter controle dos cidadãos através das provisões, garantindo aos cidadãos recursos de subsistência quando estiverem cercados pela guerra, fome ou peste. Tem muito a ver com a gente tem vivido aí, há pouco tempo com a questão da pandemia. Então Maquiavel meio que orienta a esse respeito. E fica assim então o livro 10.